Baruch Shem Kevod Maluto Leoland Vaid. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correa e sou um dos professores aqui nesse maravilhoso canal que tem a honra de compartilhar com você, em particular nos estudos de quarta-feira, como é hoje, Maasei Hashlichim, os estudos de Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original. E dessa forma, sempre tirando lições a respeito do que vamos lendo e interpretando os textos desta maravilhosa carta, escrita por Lucas, endereçada a Teófilos, e que pertence ao primeiro século, sempre tirando lições para o nosso dia a dia, a partir do que compreendemos nela pela perspectiva da Torá, que é a palavra do Eterno. Então, para quem já está acompanhando o estudo desde o início, ou quem sabe já desde um certo tempo conosco, sabe muito bem disso que eu estou falando, tá bom? Então, se você está chegando por aqui agora no estudo, seja muito bem-vindo. Convido você a acompanhar desde a introdução, porque aí você vai ter uma melhor noção a respeito de como estamos tratando os textos, certo? Talvez pode soar um pouco diferente a forma como é tratado os textos, talvez de uma forma que você nunca ouviu, e nem viu. Então, por isso que eu acabei de dizer, acompanhe desde a introdução para você ter uma melhor compreensão a respeito de como estamos conduzindo esse maravilhoso estudo. Quero aqui agradecer a todos, tá bom? Pela sua participação, pela sua companhia nesse maravilhoso dia de quarta-feira, onde estamos, pela graça do Eterno, mais um dia para estudar esta maravilhosa carta, tá bom? Agradeço a todos pelo apoio, pelo carinho, pelas tefilot, pelas orações, e que o Eterno vos abençoe grandemente, tá bom? 100 vezes mais, sempre, tá bom? Temos aqui um convidado especial, olha aqui, ó, atrás aqui, ó, o violão. Coloquei ele aqui para acompanhar o nosso estudo, tá bom? É com ele que eu faço as gravações dos Terlim, que aqui tenho realizado, tá bom? Então que bom, você que tem seu violão também, tire ele lá da capa, tá na hora de colocar em prática aí a sua musicalidade, tá bom? Tem aí no final, sempre a gente coloca, quando possível, os Terlim que a gente tem gravado, tá certo? E aí com os acordes, para você colocar, digamos assim, estes Terlim para tocar na sua casa, seja dia de semana, seja dia de Shabat. É maravilhoso você poder louvar ao Eterno com um instrumento musical, tá bom? Ok, então vamos lá, vamos dar início. Eu acredito que você já está preparado, com seu coração aberto para lermos a sequência dessa carta. Já estamos no capítulo 10, tá? Já estamos no capítulo 10 e vamos dar sequência ao que nós iniciamos. Então, fazendo aqui uma recapitulação do nosso último estudo, um malar, um mensageiro do Eterno, falou com Cornélio, e nessa fala, nesse contato que houve entre estes dois, esse malar, esse mensageiro, na sua Bíblia deve estar escrito anjo, para diferenciar um mensageiro enviado pelo Eterno Celestial e um mensageiro comum entre nós humanos. Então, para diferenciar, o tradutor utiliza a palavra anjo, tá bom? Mas no hebraico mesmo é malar, o mensageiro. Então, esse mensageiro diz para
disse para Cornélios que o Eterno ouviu, chegou para a memória do Eterno as suas tefilot, as suas orações e as suas atitudes de justiça, porque Cornélios ajudava muitas pessoas onde ele vivia, tá certo? E a partir disso, nós vamos ter a sequência da narrativa dessa maravilhosa carta. E além disso, o Malar diz para Cornélios chamar, certo? Uma vez que Cornélios estava em Cesareia, ele diz para Cornélios chamar ou mandar chamar Shimon Kefa, que estava lá em Yafo, tá certo? E de fato, Cornélios faz isso. Ele envia mensageiros a Yafo, para que procurassem Shimon Kefa, pois inclusive Shimon Kefa estava na casa de outro Shimon, né? O curtidor que trabalhava com couros, para que viesse até Cornélios, certo? Então, nós estudando agora a sequência desses textos, enquanto isso, vamos entender que estão a caminho de Iafo, de Jopé, estes mensageiros de Cornélios, tá bom? E agora o texto que vamos estudar agora vai falar agora a respeito de Shimon Kefa, certo? Então vamos desfocar um pouquinho aqui de Cornélios, porque já tratou o texto, e na sequência vem agora Shimon Kefa. O que estava acontecendo com Shimon Kefa em Yafo, especificamente na casa de Shimon, que era o outro Shimon, né, que ele estava ali visitando. Então vamos caminhar meat, pouco a pouco, e aí nós vamos progredindo e sempre interpretando à luz da Torá, dos profetas e dos escritos, tá bom? E das demais cartas dos escritos nazarenos, tá bom? Então, vamos ao texto. Capítulo 10 de Atos, verso 9. Diz assim: Vaihi mimarat kasher halchu baderer halor vekrov el ha'ir Vaial Kefa lehitpalel kesha'an hashishit al Hagag. E aconteceu que no dia seguinte, ao seguirem no caminho próximo à cidade Yafo, no caso, quem seguirem no caminho? Aqueles enviados por Cornélios, certo? Então, próximo à cidade, no caso de Yafo, não diz aqui, gente, no texto Yafo, tá? Porque subtende-se, uma vez que Lucas já escreveu que esses mensageiros estão indo para Yafo. Então, subentende-se que é Yafo. Subiu Kefa, Pedro, para orar por um momento na sexta hora, portanto, o que na nossa forma de ver a hora hoje, certo? Às 12 horas. Por que sexta hora? Se você contar a partir das 6 horas da manhã, que é quando iniciava-se a contagem do horário do dia, então a sexta hora, a partir das 6 horas da manhã, é meio-dia para a gente, para eles, a sexta hora, tá bom? Então ele tirou um momento para orar, fazer sua tefilá, na sexta hora, sobre o terraço. Que terraço é esse? Da casa de Shimon. Afinal, Shimon Kefa estava hospedado lá. Tudo bem? E aí eu trouxe essa ilustração para o nosso estudo, para lhe lembrar o seguinte, caso você já tenha visto, ou caso você não saiba. Naquele tempo, gente, uma moradia, no caso normalmente aqui é feita de pedra, certo? E está ainda como memorial em Israel várias localidades a partir de escavações e que evidenciam isso. É interessante notar como aqui a casa em si, né? Ok? Mas aí havia um acesso, uma espécie de escada, aqui com 2 lances de escada, para o terraço dessa casa. Isto é, a parte de cima ela era aproveitada, tá certo? Para várias coisas, inclusive, por exemplo, para secar grãos durante o dia, certo? E, enfim, para tantas outras utilidades. Inclusive, ao que dá a entender o texto, no interior da casa
não havia um lugar, um compartimento, um espaço para que Shimon Kefa tivesse lá o seu momento de tefilá, de oração, de reza, que é a mesma coisa, tá, gente? Quando se trata aqui da escritura, oração e reza, mesma coisa, tá? Então ele resolve ir ao terraço, ao que dá a entender, para ficar um pouco mais a sós. Ele queria um pouco de privacidade para fazer suas tefilot. Tudo bem? Então esse é um contexto, tá bom? Certo. Verso 10 diz assim: Vairav vaitav lerashiv nafsho. E ele, no caso Kefa, teve fome e quis voltar sua alma, né? Nafsho, sua alma. Então, como assim ele teve fome e quis voltar sua alma? Gente, a alma de Kefa é o próprio Kefa, entendeu? Pedro, Shimon Kefa. Então, toda vez que fala da alma de alguém, está falando do seu interior, das suas vontades, daquilo que ele é, a pessoa em si, tudo bem? Então, chegou lá em cima, no terraço, teve fome. Então, ele quis voltar, ou seja, ele sentiu vontade de voltar, de descer para se alimentar. Teve fome, certo? Uvishod hakno lo ochel vatitaptef nafsho bemarot Elohim. Mas, enquanto preparavam para ele o alimento, definhou, isto é, adormeceu sua alma nas visões de Elohim. Olha que incrível. O que há de incrível aqui é que a gente não pode passar desapercebido que o que vai acontecer agora com Shimon Kefa é uma visão, tá? Não é algo real que vai acontecer diante dele, mas uma visão. Portanto, só ele é quem vai perceber isso, só ele é quem vai ver, porque era para ele, tá bom? Então, que fique muito bem claro isso, tá, gente? É uma visão dada a Shimon Kefa. Outro detalhe, gente, quando ele adormeceu, né? Quando ele adormeceu, por causa justamente dessa visão do Eterno a ele, no caso, eu tive dificuldade para encontrar algumas ilustrações, porque muitas delas, inclusive, trazem uma ilustração como se Shimon Kefa realmente subiu para dormir no terraço, né? Mas não foi isso, gente. Diz o texto, a gente acabou de ler aqui, ele subiu para fazer suas tefilot, suas orações, entende? Então, tinha muitas imagens, inclusive, muitas ilustrações na internet, com um travesseiro lá no terraço, sabe? Uma espécie de lençol, como que ele tivesse preparado ali para ele dormir lá no terraço. Gente, ninguém dorme no terraço. Terraço não... Nesse tempo, olha só aqui a ilustração, por isso que é boa a ilustração. Você acha que um espaço desse aqui é confortável para alguém dormir? De modo algum. Mas se você procurar na internet, você vai ver ilustrações com um travesseiro, com um lençol para ele dormir em cima e tudo mais. Então, foi complicado, né? Então, até isso, gente, por isso que é importante a leitura interpretada no seu contexto original, porque aí você começa a perceber alguns equívocos no caminho por parte de algumas ilustrações, tá bom? Então, eu procuro sempre trazer aqui ao máximo o que tem a ver com o contexto do momento, tá? Feito isso, ele teve essa visão, ok? Ou seja, ele nem chegou a descer. Verso 11, diz assim: Vairé, e viu et hashamayim, os céus, peturrim, veteva achat, kireat gedolah. E viu um grande tecido amarrado nos 4 cantos, Quechorá, Bearvá, Campotea, Yoredet, Vatanar al Pnei Elohim.
e um grande tecido amarrado nos 4 cantos que descia e repousava sobre a face da terra. Então, essa é a visão dada pelo Eterno a ele, Shimon Kefa. Tudo bem? Vamos aqui passo a passo para a gente não atropelar as coisas, tá? É importante que nós terminemos a aula de hoje com você entendendo muito bem o que se passou aqui, tá bom? Para a gente poder compreender o que vai acontecer nas próximas narrativas da carta depois do que nós estamos estudando, tá bom? Então, até então, gente, ok, aqui uma ilustração, tá? Um lençol, como diz o texto, amarrado nas 4 pontas, formando aqui com uma espécie de arca, né? Que comporta realmente todos esses animais, que vai ser tratado no verso 12, tá bom? Aqui Shimon Kefa adormeceu, lembrando, ele não subiu ali no terraço para dormir, mas ele adormeceu por causa da visão que o Eterno deu a ele, tá bom? Verso 12. Uvitorha michol hayat hasadeh hacholchot al arba veremes hadama veof hashamayim. E no seu meio, daquele grande lençol, havia de todos os seres viventes, isto é, de todos os animais do campo, certo? Todos os animais do campo, dos que andavam sobre os 4, interessante, como diz o texto, né? Dos que andavam sobre os 4, isto é, quadrúpedes, né? Eu coloquei aqui entre parênteses, é isso que quer dizer. E rastejantes da terra, portanto, répteis e aves dos céus. Então, essa é a visão dada a Shimon Kefa, olha aí, o grande lençol amarrado pelos 4 cantos, e animais de várias espécies sobre esse lençol. E é interessante que, se você vê as características que são dadas aqui no texto, certo? Que ele diz quadrúpedes, portanto, se são todos os seres viventes, então quadrúpedes de várias espécies, sejam eles próprios para alimentação, sejam eles não próprios, certo? Para alimentação, kosher e não kosher. Ok, então, algo estranho, imagina, né? Vamos nos colocar, gente, olha só, nesse momento, daqui por diante, tá? Vamos nos colocar no lugar de Shimon Kefa. Você não agora está fora dele, isto é, fora do texto, observando como um espectador. Imagine se você estivesse no lugar dele e você vê isso, né? O Eterno mostrando isso a você. Estranho, porque são animais que dá para perceber nenhum deles é próprio para alimentação, né? E aí vem o verso 11, olha só. Vaihi elav, e saiu para ele, para Shimon Kefa, kol, uma voz. Olha só o que a voz dizia para ele. Kum, levante, Kefa, zevá, verhol, mata, ou abata, né, no sentido de abater, matar, mata e come. Ficou mais estranho ainda, gente, para ele. Imagina só, já não bastava ele ver estes animais que certamente ele percebeu, gente, não são animais próprios para alimentação. E agora uma voz diz para ele matá-los, estes animais, e comê-los? Ué, como assim? No mínimo estranho, né? Lembrando, gente, nada de dizer aqui no texto do momento, tá? Não, mas Shimon Kefa poderia ter feito isso, Shimon Kefa poderia ter... Repara no que eu disse, vamos nos colocar no lugar de Shimon Kefa, tá? Ele não sabe de nada, simplesmente ele adormeceu com a visão que o Eterno deu a ele, e aqui aparece isso para ele, numa visão, tá? E agora
uma voz diz para ele matar esses animais e comê-los. Gente, agora, verso 14. Vamos prestar bastante atenção no que vai dizer Shimon Kefa como resposta para essa voz que fala com ele. Olha o que ele vai responder. Verso 14. Vaiomer, e disse Kefa. Olha o que ele disse, eu marquei em vermelho aqui, ó. Halilá, ou Halila li, que tal não aconteça para mim, né? Ou seja, que não aconteça aqui, Halila, que não aconteça de modo algum, se fôssemos traduzir de um jeito diferente, né? De modo algum, que não aconteça li, para mim. Vamos ler o texto todo. Adoni, meu Senhor, que, pois, me odie continuamente, não entra al pis, não entra em minha boca, besar carne, pigul impura, ou keshet tamé, ou coisa imprópria. Então olha só a resposta dele. Halila li, não aconteça para mim. Não aconteça para mim o quê? O que a voz acabou de dizer para ele: mata e come. Olha que incrível, porque o que ele fala contraria o que essa voz deu para ele a fazer, né? E aí alguém talvez pensaria: puxa, mas como assim Shimon Kefa teve coragem de contrariar uma voz? Portanto, a gente entende, né? A voz do Eterno falando com ele. Ele contrariando a voz do Eterno. Ou quem sabe um malar, um ser celestial. Não diz o texto se é o próprio Eterno, se é um malar, mas é algo vindo do Eterno. E Shimon Kefa contraria o que diz, o que ordena essa voz para ele, né? Olha que incrível, gente. E aí vem uma questão muitíssimo importante, gente. Tá? Por isso eu pedi para você prestar bastante atenção. Vamos lá, vamos por parte. Shimon Kefa, ele está adormecido aqui, tá? Ele não está no seu consciente, ou melhor, ele não está acordado, está dormindo. Então, vamos lembrar aqui do seguinte, vamos nos colocar no lugar dele. Provavelmente, você, eu, todos nós, já tivemos, por exemplo, um sonho, já sonhamos alguma coisa, já dormindo, né? Obviamente. E aí você acabou sonhando com alguma coisa que depois de acordar, você lembrando desse sonho, você diz: puxa, olha, eu sonhei tal coisa e nesse sonho eu me comportava assim, 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 eu fazia isso e aquilo, eu ia em tal local e falava com fulano e dizia várias coisas e tudo, coisa que no meu consciente, isto é, eu acordado, eu não faria, ou eu não dizia, eu não diria aquilo que eu disse no meu sonho. Não jamais faria aquilo que no sonho eu fiz, né? Interessante. Inclusive é um dos campos, né, da ciência que estuda a mente humana. Interessante. Na hora que a pessoa está sonhando, é como se a nossa mente ela ganhasse uma liberdade para além daquilo que nós, conscientes e acordados, é claro, não faríamos, né? É como se ela ficasse realmente em total liberdade. Mas é interessante que no caso de Shimon Kefa, não existe isso. Como assim? Nessa visão em específico, mesmo ele estando dormindo por ocasião da visão, mas ele está consciente ali ao mesmo tempo e ele toma uma decisão, olha só, de não matar aqueles animais e consequentemente comê-los. E aí vem um detalhe, gente. Ele toma essa decisão, ele diz isso, mesmo sendo uma voz vinda realmente da parte do Eterno falando com ele. Olha que interessante. Ele não cede a essa voz no sentido de seguir o que ela está dizendo.
Uau! que, que incrível, gente. Vocês estão percebendo? O que eu estou querendo dizer aqui é que a resposta de Shimon Kefa, ela está... Eu vou pedir licença poética aqui, vou utilizar o superlativo, né? Está corretíssima. O que ele respondeu está correto. É isso mesmo, é isso que ele fez e nós também devemos fazer numa situação semelhante. Isto é, mesmo que em uma situação, se de repente o Eterno conceder a você uma visão ou algo muito parecido com o que aconteceu com ele, e que uma voz fale com você, gente, não importa de onde venha essa voz, se essa voz diz para você algo, tomar uma atitude que contrarie os princípios da Torá, então não tome essa decisão, não faça isso. Ora, mas estaria por acaso o Eterno orientando o Shimon Kefa a desobedecer a Torá? De modo algum. Na verdade, gente, Shimon Kefa, ele não sabe do que se trata. Isso é óbvio, né? Ele só vai entender do que se trata essa visão depois. Mas, de imediato, é incrível a convicção, a certeza de Shimon Kefa. Ele não hesita, ele não pensa duas vezes, a resposta já está na ponta da língua. Quando a voz diz para ele matar e comer esses animais que, por sinal, não são próprios para alimentação, ele, sem pensar duas vezes, meu amigo, ele rejeita isso, porque é contrário à Torá. Mesmo ele, quem sabe, no seu interior, achando estranho, puxa, mas se é uma visão do Eterno, por que me vem essa voz dizendo para eu tomar uma atitude contrária à Torá? Então, entre obedecer a voz e obedecer a Torá, ele escolhe obedecer a Torá. Você está percebendo aqui a convicção, a certeza, a emuná, a confiança de Shimon Kefa na Torá, que mesmo em uma visão, ele fica com a Torá. Entendeu, meu irmão? Aconteça o que acontecer, pode ser a maior autoridade, pode ser um ser celestial, pode ser... É contrário à Torá? Eu não faço. Entendeu? Portanto, olha só. Já que eu acabei de dizer ainda há pouco, né, que a decisão de Shimon Kefa de não matar e comer esses animais porque não é próprio para alimentação, isso não vem simplesmente da mente dele. Ele não tomou essa decisão do nada, né? Então, o que deu a ele essa base para que ele desse essa resposta? Obviamente da Torá, né? De onde mais? Especificamente, na Parashá, isto é, na porção de número 26 da Torá. Porção Shemini, oitavo. Especificamente do que trata nessa porção do assunto da alimentação apropriada. Eu estou falando de Shimon Kefa, gente, do momento. Eu sei que vocês sabem do que essa visão está se referindo a um outro assunto que inclusive envolve Cornélios, mas especificamente nesse momento eu estou comentando com você aqui por que Shimon Kefa deu essa resposta de não matar e comer esses alimentos, tá? Ele deu essa resposta com toda a certeza, com toda a convicção, baseado no que está na porção, na Parashá 26, Shemini, tá? Especificamente no Sefer, no livro de Vaikra, capítulo 11, que é o capítulo dessa porção que trata justamente sobre o que é alimento, que o Eterno nos dá como orientação, e o que não é alimento, entendeu? Então, gente, olha só, quando se trata de alimentação, até nisso o Eterno cuida do seu povo, tá? E outra, por favor, quando se fala em alimentação, gente, nunca trate esse assunto que é instrução do Eterno, nunca trate como sendo costume de um povo, tá? Ah, não, isso aqui foram, como alguns dizem, né? Foram os judeus que criaram, é costume deles. Não, nunca diga que é costume do povo judeu. A partir de hoje você vai dizer, é instrução do Eterno.
e que o povo Yehudi, o povo judeu, pelo menos na sua maioria, segue essa instrução do Eterno, entendeu? Então chegou a hora, ou melhor, já está mais do que na hora de acordar e diferenciar o que é instrução do Eterno e o que é costume de um povo. Nunca chame as instruções do Eterno de costume de um povo, invenção de um povo, ou que algum grupo criou, inventou, entendeu? Repito, quando se trata das instruções do Eterno, chame de instruções do Eterno, tá bom? Porque senão você vai ficar tendo sempre dúvidas o que é costume, o que é instrução do Eterno, entendeu? Por exemplo, como tantos outros assuntos, por exemplo, o tzitzit. Tzitzit não é costume do povo Yehudi, judeu. É instrução do Eterno, entendeu? Os judeus utilizam porque é cultura de... Não chame de cultura não, meu irmão. É instrução do Eterno, tá? É isso. Não confunda as coisas, tá? Então, muitos aqui já estão em um certo tempo na caminhada e é preciso amadurecer, inclusive nesse aspecto, tá bom? Para diferenciar o que é costume e o que é instrução do Eterno, tá bom? Ok. Além da Parashá 26, que é o primeiro momento Shemini, que é tratado a respeito da alimentação apropriada, também esse assunto volta à tona na Parashá de número 47, vejam, tá? Que está em Devarim, Deuteronômio, capítulo 14, do verso 3 ao 21, tá certo? Portanto, são dois momentos na Torá que são tratados a respeito desse mesmo assunto, tá? A alimentação apropriada, tá bom? Você quer ter vida, quer ter saúde, quer obedecer ao Eterno, inclusive na alimentação, porque é a instrução do Eterno para a nossa vida, que nos dá vida, entendeu? Então, sigamos as suas instruções, certo? Então, olha só, talvez você pergunte, mas, irmão Raimes, por que é tratado duas vezes na Torá o mesmo assunto? Por que é uma repetição? Bem, não é necessariamente uma repetição. É que nesse primeiro momento aqui na Parashá 26, o Eterno fala ao povo de Israel, ele fala para Moshe repassar para o povo de Israel. Essa é a geração que saiu de Mitzrayim, do Egito, tá? Quando chega na Parashá 47, que é em Devarim, são os filhos destes que saíram do Egito e que, portanto, esses que saíram do Egito, na sua maioria, morreram e que ficaram somente dessa geração, dessa primeira geração que saiu do Egito, Josué e Caleb, entendeu? Então são os filhos dessa primeira geração que vão ter contato com esse assunto. Lá em Devarim está registrado, entendeu? Então Moshe fala primeiro para uma geração e depois para uma outra geração. Então fica parecendo que ele repetiu, mas na verdade não é uma repetição, entendeu? Ele fala para uma geração e depois para uma outra geração, tá certo? Então é baseado nos estudos dessas porções que Shimon Kefa ele dá essa resposta, tá certo? Halila li, que tal não aconteça para mim, entendeu? Então não é porque Shimon Kefa ele não gostava de comer carne de cobra. É porque Shimon Kefa não gostava de comer carne de coelho. É porque... Nada disso. Ele diz isso, gente, baseado na palavra do Eterno, tá certo? Que ele estudava a cada Shabat, durante a semana, entendeu? Então não é de se espantar, ou pelo menos não deveria ser de se espantar. Para nós, né, nós aqui ocidentais, a resposta de Shimon Kefa, se nós estivéssemos no lugar dele, inclusive, nós deveríamos dar a mesma resposta. Essa é a resposta correta, tá? Nos colocando aí no lugar de Shimon Kefa. Teríamos que dizer a mesma coisa. Então vamos aprender aqui, tá? Humildes, vamos aprender com Shimon Kefa. Resposta correta, entendeu? Correta. Que não haja dúvida disso. Lembre que Shimon Kefa não sabe do que se trata. Então, a princípio,
essa é a resposta para o que ele vê diante dele. Entendeu? Ele não sabe do que é, não sabe do que se trata. Então, a princípio, de cara, ele rejeita. E aí, estudando esse texto, né, me veio a memória que certa vez Saulo, também chamado Paulo, ele, quando escreve sua carta aos irmãos, certo, que caminhavam em Tchuvá e que, portanto, moravam na Galácia, portanto, aos Gálatas, especificamente na sua carta no capítulo 1, verso 8, ele diz assim: mas, ainda que um de nós, ou até mesmo um mensageiro dos céus, anunciasse a vocês uma bessorá, isto é, boas novas, a boa notícia, o que na sua tradução deve estar evangelho, né? Isto é, o que é a bessorá? A boa notícia. E qual é a boa notícia para o ser humano? Senão a Torá. Entendeu? Isto é, em outras palavras, se alguém anunciar para vocês a Torá, diferente das que já lhes anunciamos, que seja amaldiçoado para sempre. Em algumas versões, que seja anátema, né? Amaldiçoado. Então, olha só, gente. Shaul, seguindo a mesma linha que Shimon Kefa, ele está dizendo, olha, gente, ainda que venha um ser celestial e que anuncie para vocês uma outra Torá, não acreditem nisso. Entendeu? Por isso que Shimon Kefa aqui é tão convicto na sua resposta. Então, não importa, gente, se é algo que vem do além, né? Irmão Raims, uma voz falou comigo e tudo mais, e aí, mas vem cá, o que essa voz falou para você está conforme as instruções da Torá, portanto do Eterno, da sua palavra? Então, ok. Mas se o que essa voz falou a você são coisas contrárias à Torá, então de cara, já de primeira, pense duas vezes, analise com calma, contrário à Torá, o Eterno ele não se contradiz. Então tem alguma coisa, no mínimo, né? Você vai pensar, tem alguma coisa aí. Não, peraí. Entendeu? Se alguém vier trazer um recado para você, ou qualquer coisa do tipo, né? Chegou alguma coisa. Peraí. Alguém está querendo se comportar como um profeta diante de mim, ou trazendo recado, dizendo-se trazer do Eterno, mas o que essa pessoa está dizendo está conforme a Torá? Está diferente da Torá? Verifique, analise, é você, meu irmão, entendeu? Que inclusive a questão da alimentação, ela tem esse viés também, entendeu? Quem tem que analisar se o alimento é apropriado, ou se pelo menos é alimento, quem tem que analisar é você, meu irmão. Não fique delegando a terceiros essa análise do que é e do que não é alimento. É você, eu, cada um de nós, tá? Não confunda, não. Não, eu vou pedir aqui pro professor, eu vou pedir ali pro líder tal, eu vou pedir pro fulano ali. Não, meu irmão, é você. É você. Claro, se você estiver na companhia de alguém que tem mais leitura, que você tem mais uma experiência, que você, naquele momento, naquele local onde vocês estão, ok, né? Não custa nada consultar a pessoa que está ali com você. Mas a instrução do Eterno é para que cada um de nós saibamos diferenciar o que é alimento para a gente e o que não é, entendeu? Que no caso, Shimon Kefa sabia muito bem disso. Ele mesmo, ele não vai consultar ninguém, não. Ele já que conhece a Torá, que pratica ela no seu dia a dia, ele toma ali a decisão de rejeitar, matar aqueles animais e comê-los, entendeu? Certo? Então, e aí vem o verso 15, que diz assim: Verine kol alav shenit et asher tihar Elohim lo teshaketz
Atá. E eis que a voz falou para ele pela segunda vez. Olha só, e agora a voz vai falar novamente. Olha o que ela disse. O que purificou Elohim, não a abomine. Opa! Que coisa estranha! Que coisa estranha. Lembre-se, gente, Shimon Kefa, ele não sabe nem quem é Cornélios, ele não sabe que o Malar falou com Cornélios, ele não está sabendo de nada. E essa visão com esses animais, e agora a voz fala para ele que o Eterno purificou, que Shimon Kefa não abomine. Ora, mas ele sabe, gente, ele sabe que esses animais que estão sobre esse lençol não são apropriados para alimentação. Então por que essa voz está dizendo para ele que esses animais, ou pelo menos na visão que ele está tendo, foram purificados pelo Eterno? Mas vem cá, será que afinal de contas se trata realmente de alimento? Calma. Meat. Na visão ou na percepção de Shimon Kefa, assim, a princípio se trata de alimentação, né? Eu sei que você sabe que não é. Segura aí, irmão. Calma, segura aí. Eu sei que você tá doido para escrever aí no chat, né? Não, mas se trata disso, daquilo. Calma, vamos seguir aqui. Calma, vamos nos colocar no lugar de Shimon Kefa. Calma. Meat, pouco a pouco, tá? Então, ó, o que purificou Elohim, não a abomine. Não a abomine. Tá certo? Estranho, né? Nos colocando no lugar dele, Shimon Kefa. Verso 16. Verrachizayon Razé, e esta visão, Shalosh, Peamim, Vatashav, Hatavá, Vataal, Hashamaimá. E esta visão aconteceu 3 vezes, e retornou o tecido subindo aos céus. Então, houve ali inclusive uma insistência para que Shimon Kefa fizesse isso, né? Matasse os animais, abatesse eles e se alimentasse deles. Interessante porque ele estava com fome, né? E foi justamente na hora da fome, né? A gente vai ver mais adiante que é interessante, né? Que o Eterno purifica, o homem não pode considerar algo como sendo abominável, jamais, né? Incrível. A gente vai ver já só um pequeno adendo, né? Gente, lembre-se, a Torá de Adonai, a sua palavra, é para o ser humano, entendeu? É para o ser humano. A criação do Eterno não é para um povo A, um povo B, um povo C em específico. Devemos destacar que a palavra do Eterno, ele escolheu um povo que é o povo Yehudi, o povo judeu, a nação de Israel, para ser nação sacerdotal, tá? Ainda que digam por aí, né, que o nosso país, o Brasil, é uma nação sacerdotal. Calma aí, meu irmão, tá? Não atropele as coisas não, tá? Vamos seguir a Torá, a palavra do Eterno, tudo bem? O Eterno escolheu o povo de Israel para ser nação sacerdotal. Aí sim, cada coisa no seu lugar, tá certo? Olha que incrível. E aí você percebe, interessante, assim como o sacerdote, certo, recebia aquele que era dentre as tribos de Israel, para estes que iam até o sacerdote pedir informações, instruções sobre como proceder para os serviços que seriam realizados ali. Então o sacerdote instruía os seus irmãos, portanto, das outras tribos.
essa configuração, gente, é justamente o que será posteriormente. Não sabemos se é logo ou se muito tempo depois do que estamos vivendo hoje, mas é exatamente o que vai acontecer com o povo de Israel. Povo de Israel, nação sacerdotal, e as nações subindo a Jerusalém para buscar a Torá de Adonai, conforme está registrado no profeta Yeshayahu, profeta Isaías, e no profeta Mikha, profeta Miqueias. Entendeu? Então, sendo assim, nós temos ali o Mishkan, os sacerdotes, os Koanim, bem como as tribos ali, uma configuração do que será posteriormente, numa forma mais ampla, entendeu? Mundialmente falando. Então as nações subirão e aprenderão com Israel a como servir ao Eterno, a conhecer o Eterno, entendeu? Mas como é que as nações subirão a Jerusalém se o território de Israel já é pequeno, aproximadamente o território de Sergipe, né? Quem dirá Jerusalém, menor ainda. Mas subir a Jerusalém para buscar a Torá de Adonai é justamente conhecer a Torá e praticá-la no nosso dia a dia. E não necessariamente subir literalmente a Jerusalém, né? Então, parabéns a todos que já conseguiram viajar a Jerusalém, inclusive, né? Parabéns, Tov Meod. Muito bom. Mas o texto dos profetas trata a respeito dessa subida no sentido de buscar a Torá. Aí sim, meu amigo, na Torá existem espaço para todas as pessoas, obviamente, todas as pessoas dispostas a servir ao Eterno de coração, seguindo assim as suas instruções, tudo bem? Então olha só que incrível. Então aquele que se aproxima do Eterno de todo o coração, que o ama, que busca obedecer a sua Torá, esse é purificado pelo Eterno, entende? Só que isso o Shimon Kefa vai perceber mais adiante, né? Eu já estou aqui dando um pequeno spoiler, né? Tá? Para acalmar você, né? Eu sei que você já sabe, mas vamos lá, meate. Bom? E aí, depois de 3 vezes, retornou aos céus esse grande lençol. Verso 17. Vatfaem roar Kefa, e persistia o mover de Kefa, de Pedro, Ladaat Mahu Marzé Asher Razá, Verne Ranashim, Shiluchei Cornelius, Mevakshin Beit Shimon Veomdim al-Hapatach. E persistia o mover de Kefa, de Pedro, para discernir o que a visão significava. E eis que os homens enviados por Cornélios buscavam a casa de Shimon e pararam sobre a entrada. Então é interessante, gente, aqui mais um ponto de suma importância no nosso estudo de hoje, que é o seguinte, no verso 17. Shimon Kefa, ele faz o que é exemplo para nós, gente. Ele persistiu o mover de Kefa. O que é o Ruach Kefa? O seu ser, a sua pessoa, ele em si, entendeu? O mover de Kefa, o que talvez esse Ruach, na sua tradução no português da Bíblia João Ferreira de Almeida, deve estar espírito, né? Tá, gente? Então, espírito não tem nada a ver com aquela sombra meio transparente da pessoa que sai, que fica voando por aí. Não. O mover de Kefa é, como eu acabei de dizer, é o próprio Kefa, entendeu? A sua consciência, a sua mente. Então, ele persistiu, Kefa, em discernir o que a visão significava. Excelente. Essa é a atitude correta, entendeu? Então, ele não se deixou levar por achismo, não, ele ficou pensando o que significava, entendeu? Não saiu consultando um, consultando o outro, mas obviamente quando ele persistia em procurar discernir, entender do que se tratava essa visão que ele teve, é óbvio que o parâmetro para ele poder entender o que era é a Torá.
Ele vai partir sempre da Torá. Assim você e eu, nós, todos nós, devemos sempre partir do princípio do que o Eterno nos ensina, portanto, a sua Torá. Entendeu? Ele não foi buscar outros livros, não foi buscar outras coisas, outras literaturas, senão a própria Torá. Entendeu? Então ele persiste ali. Olha que incrível. E você vê aqui, gente, ó, o modo racional, o raciocínio de que a pessoa de Kefa, entendeu? Ele não é alguém místico, não é alguém sonhador, não é alguém que fique enfeitando, né, como dizem, enfeitando o pavão, não. Ele está pensando a respeito, colocando, como diz, a cachola para funcionar aqui, a partir do que ele estudou nas porções. Entendeu? É assim. Sabe? Então, eu tive um sonho com isso, eu sonhei aquilo. E aí, uma coisa muito importante, gente, tá? Existem pessoas, por exemplo, eu digo isso com todo respeito, tá? Não sei se isso tem a ver com você ou se já aconteceu com você. Mas às vezes, vamos colocar aqui, existem situações, não são todas, tá? Não são todas, mas existem situações que, no caso, a pessoa, por exemplo, ela viu um filme na noite anterior e aquele filme, sabe, chamou muito a atenção da pessoa, ela ficou impactada com as cenas, com as imagens que apareceram ali. E aí, consequentemente, como a sua mente teve contato com aquelas cenas, né? Durante o seu sonho, obviamente o seu cérebro produziu imagens ou cenários, né, personagens na sua mente que tem a ver exatamente com o que ela viu no filme. Ou seja, a mente dessa pessoa foi sugestionada aquelas imagens, aquele filme que ela viu. Ou, um outro exemplo, a pessoa ela está ansiosa, quem sabe, para realizar no outro dia uma prova, um concurso que ela vai fazer, ou quem sabe uma viagem que ela vai realizar, vai encontrar, quem sabe, um parente de muito tempo que não encontra, e aí ela sonha, né? E aí, mais uma vez, a sua mente está sugestionada à sua ansiedade, entendeu? A sua preocupação. E aí, quando a pessoa acorda, ela, né, acha que teve uma visão da parte do Eterno. Então, para que a pessoa não se confunda nesses casos, então façamos como Shimon Kefa, certo? Que sejamos racionais nisso, que possamos, isto é, pensar a respeito, considere a Torá. Considere os princípios da Torá. Também lembre se na noite anterior você viu ou teve contato com algo que tem a ver com aquilo que você sonhou, porque pode ser realmente que a sua mente esteja sugestionada àquilo que você teve contato na noite anterior, entendeu? A sua mente pode, de novo, ter sido sugestionada por uma preocupação, por uma ansiedade por algo que está por vir, pela preocupação das mais diversas formas, entendeu? Então é nesse sentido que Shimon Kefa estava pensando, raciocinando a respeito, tentando discernir, entendeu? Então, sem aquele glamour todo aquele sonho, todo aquele... Não, tá? É preciso colocar os pés no chão, tá, meu irmão? Você está encaminhando em chuvar. Pés no chão. Pense, você é um ser humano, você, entre aspas, é como uma máquina. Você tem esse cérebro que funciona e que tem uma capacidade incrível, gente, de criar imagens, ilustrações. Nós temos sonhos. E agora, é claro, existem situações em que realmente o Eterno, sim, ele pode falar com o ser humano, como falou com Shimon Kefa, como tem falado com diversas pessoas nas mais diversas experiências, né? Quando é o Eterno, entendeu? Quando é o Eterno. Então, é preciso ter muita calma, raciocínio, pé no chão, para você, inclusive, não ser enganado por outras pessoas, tá? Existem muitos algozes por aí, muitas pessoas que se aproveitam de outras pessoas pela sua inocência de achar que só porque a pessoa chegou ali dizendo-se ser uma pessoa enviada pelo Eterno e que vai dizer que vai acontecer isso, isso, isso,
E aí no final acaba pedindo isso aqui, ó, né? É complicado, entendeu? O Eterno me mandou um recado para entregar a você e faz toda aquela, né? Toda uma história. Às vezes é alguém querendo ibope, querendo fama, ou quem sabe querendo tirar um recurso de você, entendeu? Infelizmente essa é uma realidade. Então, caminhando em Teshuvá, meu irmão, repito de novo, desculpe a repetição, tá? Pés no chão, seja firme, desconfie, tá bom? Raciocine, lembre, pense, tá bom? Pense posteriormente, pense anteriormente a esse dia, verifique se se trata de uma visão da parte do Eterno ou produto de sua mente, tá? E não é eu quem vai dizer não, é você que tem que analisar, tá certo? Se vem do Eterno ou se não vem do Eterno. Você tem já um tempo em Teshuvá, está caminhando, então amadureça também esse lado, tá? Para que você não seja enganado, para enxergar coisas que não existem e também para perceber quando é o Eterno que está falando com você, tá bom? Ok. Então, verso 18. E aqui eu concluo o nosso estudo. Vaikru, vaiomru, hamitgorer, bazé, shimom, hamikune, keifa. E chamaram os mensageiros de Cornélios e perguntaram se habitava nela, isto é, na casa, Shimon, o assim chamado Kefa, certo? Então, eles já estão agora na frente da casa de Shimon, o curtidor, pronto já para falar com Shimon Kefa, com Pedro. Tá? E finalmente, né, percorreram aí aproximadamente esses 57 quilômetros de Cesareia até Iafo, a mando do seu senhor Cornélios, e agora vão falar com Shimon Kefa, tá certo? Então, aqui nós concluímos o nosso estudo de hoje. E aí eu peço para você considerar, tá bom, gente? Que até esse momento, Shimon Kefa, ele não sabe do que se trata. Estou repetindo, tá? Você que chegou agora no estudo ou há pouco tempo, Shimon Kefa não sabe do que se trata. Então, para ele, não só para ele, para mim também, tá certo? E eu creio que para você também. Ele agiu de forma correta ao rejeitar aqueles animais para matá-los e comê-los, porque não eram animais apropriados para alimentação, tá certo? Nenhum réptil é permitido pelo Eterno para ser comido. E certos tipos de quadrúpedes, que são tratados inclusive na porção Shemini e na porção Re, porções da Torá. Então disso o Shimon Kefa não carrega culpa nenhuma, tá? Culpa nenhuma. Respondeu direitinho. Agora ficou a dúvida, ficou a curiosidade a respeito do que quer dizer, o que queria dizer aquilo. Que sentido tinha aquilo? Por que a voz insistiu com ele que ele fizesse isso? E aí ele ficou pensando. Interessante. Então, eu quero aqui agradecer a você pela sua companhia no estudo de hoje, tá bom? E deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado pela sua participação, tá bom? Pela sua companhia, e que possamos a cada semana, conforme a graça do Eterno, caminharmos no estudo dessa maravilhosa carta de Atos, tá bom? Escrita por Lucas, endereçada a Teófilos, e sempre interpretando-a à luz da Torá, dos profetas, dos escritos e dos escritos nazarenos, tá bom? Eu espero que você tenha entendido até aqui os versículos que nós estudamos, tá bom? Hoje, e nos preparando já, Imite-se Hashem, se o Eterno assim nos permitir, na próxima quarta-feira, tá bom? Não perca amanhã. Não perca amanhã o nosso estudo com o nosso querido Moré, Renato de Prísio, tá bom?
diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, e falando a respeito da Torá, no programa Um Pedacinho da Torá, trazendo aí estudos relacionados ao Aleph Bet, certo? Cada letra da Torá estamos estudando, qual o seu significado, na gemátria também, certo? E grandes lições estamos aprendendo com o nosso querido Moré Renato, bem como todos os professores aqui do canal, tá bom? Então, eu me despeço de vocês nessa noite. Convido você, né, para vamos cantar um terlim. Vamos cantar o Terlim 92, tá? Do verso 13 ao 16, que diz: Tzadik atamaifra que eres balvanois ge. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Que bom, né? Então, novamente a você, o meu Todarabá, muito obrigado. Shavua Tov, uma boa semana e Lehitraot. Até logo. צדיק אתה מה יפרע כארז בלבנו יסגר. צדיק אתה מה יפרע כארז בלבנו יסגר. שתולים בבית השם בארצות אלוקיני יפריחו עוד ינובו בשיבה. שנים הרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי, תאי נה נה נאי נה נאי. צדיק אתה מה יפרע כארז בלבנו יסגר. צדיק אתה מה יפרע כארז בלבנו יסגר. שתולים בבית השם בארצות אלוקיני יפריחו עוד ינובו בשיבה. שנים הרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, 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 תאי נה 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 נאי, תאי נה 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 נה. צדיק אתה מה יפרע כארז בלבנו יסגר. צדיק אתה מה יפרע כארז בלבנו יסגר. שתולים בבית השם בארצות אלוקיני יפריחו עוד ינובו בשיבם. שרים הרדריו להגיד כי השם השן צולי ולא עוולת הבוי. תאי נה נה נאי נה נאי, 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 נה נאי נה 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 נאי, נה נאי נה 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 נאי נאי, נה נאי נה 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 נאי, נאי 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 נאי. צדיק אתה מה יפרע כארז בלבנו יסגר.
Shalom, meus queridos. Não posso deixar de anunciar, né? Antes de concluirmos aqui, que domingo, vou colocar aqui o slide. Que domingo, pronto, às 19 horas, teremos a celebração de Hanukkah, será a abertura, tá bom? Dia 18, domingo, 19 horas, celebração de Hanukkah, tá bom? A festa da dedicação. E que terá o seu final, a sua conclusão no dia 26, tá bom? Portanto, na segunda, ao pôr do sol. Então, nosso encontro marcado com você nesse dia será uma honra, tá, gente? Às 19 horas, domingo, para celebrarmos juntamente com o nosso querido Moré Marcos Felipe, que é quem vai apresentar a transmissão, tá bom? Ok, então, no mais, muito obrigado novamente, tá bom? Toda Rabá, muito obrigado, Shavuot Tov, uma boa semana e Lehitraot!